E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Beleza, beleza. Bom, hoje nós vamos falar sobre um grande autor da literatura brasileira. Machado de Assis, exatamente. E nós vamos focar num romance muito famoso dele, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Né? O romance que inaugura a fase realista de Machado de Assis. Né? Machado de Assis começou ali com Ressurreição, depois Helena, Senhora e a Garcia, que são os 4 primeiros romances dele, da primeira fase, uma fase meio que de transição do romantismo para o realismo, e depois vai com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Bom, eu vou ler 2 trechinhos da obra para vocês, certo? Um é o primeiro capítulo, né? Óbito do autor, que é só o primeiro parágrafo que eu vou ler, e depois eu vou pular lá para o 9º capítulo, nós vamos ter uma surpresinha. Né? Então, vamos à leitura. Vem comigo. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. O Pentateuco é um livro de Moisés. Né? Agora, vamos lá para o capítulo 9. Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice, meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós sem esforço ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo que isto de método sendo, como é, uma coisa indispensável, todavia melhor tê-lo sem gravata, nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinhança fronteira, da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. Como a eloquência que há uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira e outra tesa, engomada, xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Bom, minha gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para quem não sabe, é um romance escrito por um defunto, que está lá no mundo dos mortos, né? E cansado dessa coisa chata, que para ele é a vida eterna, ele encontra papel e caneta e resolve escrever um livro de memórias póstumas, porque ele já estava morto, né? Então ele resolve escrever um livro de memórias póstumas. E logo no começo, né, metalinguisticamente, o narrador, né, Machado de Assis, através de seu narrador, que é o próprio Brás Cubas, morto, ele valendo-se, né, de uma característica própria, né, da sátira menipeia. Menipo foi um poeta, filósofo grego antigo, e também de Luciano de Samosata, né, que foi também influência para Machado de Assis ali. Ele vai usar esse estilo anedótico, esse estilo, né, solto, até muitas vezes até malandro, né, de narrar, que nos encanta bastante, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro engraçado e que faz a gente refletir sobre essa questão do como é que o Brás Cubas, né, resolve contar a história da sua vida na sua morte. Certo? E é interessante o seguinte, primeiro ele fala que ele vai começar a narrativa, né, do fim
para o começo, ou seja, da morte dele para o dia que ele nasceu. Aí tem gente que vai lembrar do Fitzgerald, né? Lá dos contos do Fitzgerald da era do jazz. Tem um famoso que virou até filme, que é o curioso caso de Benjamin Button, né? Pois é, o Machado de Assis propõe que vai narrar a história do Brás Cubas da morte para o nascimento. Mas chega no capítulo 9, ele vai dar uma tapeada no leitor e fala, né, que tem nada, eu criei esse método aí, mas não vou seguir ele não. Agora eu resolvi que eu vou contar a história do momento em que o Brás Cubas era jovem até a vida mais adulta e madura dele até o momento da morte, né? Ele até revela aí a presença de uma personagem, a Virgília. Ele fala que a Virgília foi o grão pecado da juventude dele. Por quê? Porque, na verdade, a Virgília era casada com o Lobo Neves, né? Que era, vamos dizer, entre aspas, eles eram amigos, né? O Brás Cubas e o Lobo Neves eram amigo, né? E a Virgília era a esposa do Lobo Neves, né? E o Brás Cubas entra aí como comborço, né? Da Virgília, né? Ele é comborço da Virgília. Comborço é o que o pessoal chama vulgarmente de amante, né? Ignorando o fato de que amantes são namorados, noivos, marido e mulher, né? Mas pessoa que fica com pessoa compromissada, no caso aí, né? No caso, o Brás Cubas era comborço da Virgília, né? Era o que a gente chama de amante da Virgília. Pois bem, gente, é uma narrativa que vale a pena, né, por causa do humor, da ironia, né? Ele pratica um humor assim ácido muitas vezes, né? Debochado, sarcástico, né? Ironia do começo ao fim, né? Quando ele fala, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. Isso para mim é o cúmulo da ironia, né? Então, o que acontece? É muito importante que vocês procurem conhecer Memórias Póstumas de Brás Cubas em suas nuances, porque é uma narrativa, desculpe aí, a minha rinite alérgica está me atacando, é uma narrativa que é cheia de nuances, cheia de partes assim, já pode ver pela estrutura do romance, né? Os capítulos são curtos, né? Então, assim, cada pequeno capítulo desse carrega um conteúdo assim de vida, sabe? De análise da condição humana, né? Você vê que é um romance que fala de um completo idiota. E quem que é o Brás Cubas, gente? O Brás Cubas é um completo idiota, um sujeito inútil, viveu uma vida inútil, né? E que no fim da vida, desesperado para ser alguém, né? Ele abre a janela do quarto dele para ver se refresca as ideias, né? E acaba pegando uma pneumonia e morre por causa disso. Então, é ironia, muita ironia, né? Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui e nos comentários eu vou fazer aquela típica reflexão, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Siga aí o professor Fernando Araújo no Instagram, curta, faça aquelas coisas todas de praxe aí que os amigos sempre fazem para os amigos, né? E tal, e como somos amigos, né? Então tá. Um abraço, viu? Tudo de bom.